Irmão, nesse momento eu quero apresentar para vocês o pastor Leonardo. Pastor Leonardo, por favor. Ele é pastor da APMT. Ele é professor dos pastores que vão para a APMT. Passou longos anos lá no Oriente Médio, no Líbano. E hoje ele vai trazer a palavra de Deus para a nossa vida, para que possa edificar os nossos corações e glorificar o nome do Senhor. Olá, irmãos, boa noite. Graça e paz sejam abundantemente derramados sobre a sua vida, sobre a sua família e, consequentemente, sobre a sua missão nesse mundo. Não é verdade? Bom poder estar com vocês aqui nessa noite. Eu represento a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é o órgão da Igreja Presbiteriana do Brasil, responsável pelo trabalho missionário transcultural da IPB. Esse trabalho missionário transcultural da IPB ele pode acontecer tanto dentro quanto fora dos limites territoriais do Brasil. Por exemplo, o trabalho com indígenas no Brasil é um trabalho transcultural. O trabalho com árabes no Brasil é um trabalho transcultural, porque passa da nossa cultura. Todas as vezes que passa da nossa cultura, adquire essa característica de transcultural, ou seja, além da nossa cultura. E aí a APMT ela responde por todos esses trabalhos espalhados, não apenas aqui pelo Brasil, mas também espalhados pelo mundo. Hoje nós estamos presentes em mais de 50 países, em todos os continentes, são mais de 300 famílias, equipes missionárias trabalhando por esse mundo afora, gente que te representa, gente que me representa, gente que nos representa. Isso é muito importante a gente pensar, porque se você prestar bem atenção, a maior parte das igrejas evangélicas no Brasil, elas nasceram de briga, de divisão, de aborrecimento, de tristeza, de disputa. Já a IPB, não, ela nasceu do trabalho missionário. Então a gente pode dizer sim que missões está aí no nosso DNA, no nosso jeitinho de entender a obra do Senhor, no nosso jeitinho de querer buscar servir ao Senhor nesse mundo da melhor maneira que nós pudermos. Tem um vídeo que eu gostaria que o pessoal da mídia pegasse para nós, está lá no site apmt.org.br, na parte de downloads, né? Tem o vídeo institucional. É só pegar o vídeo institucional na parte de downloads e colocar lá, se for possível para os irmãos. Aí ele vai fazer um apanhado muito legal do trabalho missionário. Ok? Queridos, como o pastor já informou, meu nome é Leonardo Bessa de Jesus. Jesus de papel passado e tudo, viu? Até no nome. Então, pelos últimos 17 anos nós estivemos lá na região do Oriente Médio, trabalhando com árabes. Nós já fazíamos esse trabalho aqui no Brasil, já trabalhávamos com árabes aqui no Brasil. Mas o Senhor nos desafiou a trabalhar com eles lá naquela região do Oriente Médio, ali a partir do Líbano. Aquela região muito calma, né, do mundo, quase nada acontece lá, né? O pessoal gosta de brincar e dizer que lá tem pipoco todo dia, né? O pastor achou graça quando eu disse que para trabalhar lá no Oriente Médio, especialmente no Líbano, tem que resbolar, né? Tem que resbolar. Então, e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês nessa noite sobre o desafio que nós temos para entender o mundo. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem para mim é: pastor, e agora? Como é que a gente fica nessa situação? A gente ora a favor ou contra Israel? A gente ora por Israel ou ora pelo Irã? A gente ora por Israel ou ora pela Palestina? A gente ora por Israel ou ora pelo Hamas? Não é verdade? O Brasil que eu deixei lá no início do ano de 2005,
ele é diferente desse Brasil que agora eu voltei. É muito diferente. Muitas coisas aconteceram nesses últimos 20 anos que vocês viram acontecer, mas nós que lá estávamos, nós não vimos acontecer. Por exemplo, né? As pessoas diziam assim, que coisa, morreu no acidente de avião, a Marília Mendonça, a rainha da sofrência. Aí a gente perguntava, depois de ter chegado no Brasil em 2022, primeiro, quem é Marília Mendonça? Segundo, o que é sofrência? Aí depois que a gente foi entender que sofrência é um novo estilo de música que antigamente chamava de música de dor de cotovelo, né? Aquela música de quem foi abandonado, né? Música de quem está triste e assim por diante. E até na língua as coisas mudam. A gente aprendeu uma palavra nova que é espetacular. É uma única palavra que os brasileiros inventaram enquanto a gente estava fora e que serve para dar bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tchau, concordo, pastor, com o que o senhor está dizendo, pastor, não concordo com o que o senhor está dizendo, eu vou fazer o que o senhor está pedindo, eu não vou fazer o que você está pedindo, tudo isso em uma única palavra. Sabe qual é a palavra? É só você dizer assim, tamo junto. Tamo junto serve para tudo. Serve para tchau, oi, bom dia, boa tarde, boa noite e assim por diante. Então, as coisas foram mudando nesse tempo em que a gente esteve fora. E voltando para esse assunto da situação no Oriente Médio, que a gente vê aparecer na televisão, uma das coisas que eu percebi nesses anos que nós estivemos fora é que nós agora somos uma nação polarizada. Você já reparou? Nós somos uma nação dividida. Eu digo, não só em diversos aspectos, mas principalmente no aspecto político, né? Você vê que tem o pessoal que é de um lado e vê que tem o pessoal que é de outro, até mesmo dentro da igreja. Se é que isso é possível, mas acontece. Então, a gente aprendeu a orar e eu tenho percebido que as pessoas, até mesmo na própria igreja, elas oram politicamente. Sabe como é que é uma oração política? A oração política é assim, Senhor, abençoa o meu lado, o lado A, e manda o lado B para o inferno. Senhor, abençoa o meu lado, o lado B, e manda o lado A para o inferno. Então a gente tem orado de uma maneira política. Eu não consigo ver esse tipo de comportamento em Jesus. Entreguei a minha vida aos 14 anos lá na Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Sou filho da primeira presbiteriana de Honório Gurgel, lá no Rio de Janeiro. E desde esse tempo todo que eu tenho lido a Bíblia, estudado a palavra de Deus, eu não consigo ver um Jesus capaz de escolher qualquer outro lado, senão o lado da vontade de Deus. Não é verdade? Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê ele de manhã. A primeira coisa que ele fazia era buscar o Pai e o Espírito. E ao final do dia, depois de um dia de ministério, aonde a gente encontrava Jesus? Na presença do Pai em oração. Isso é muito importante que a gente entenda e que a gente aprenda a espelhar na nossa vida. Dificilmente Jesus estaria orando por um lado se aqui estivesse agora. Porque a vontade do Pai é o nosso partido. O nosso partido é a vontade de Deus. Então a gente não ora por um lado, a gente ora como Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Deus tem gente para salvar tanto na casa de Ismael, ou seja, os árabes, ou numa perspectiva maior no mundo islâmico, né? E Deus tem gente para salvar na casa de Israel. Então, tanto os judeus quanto os muçulmanos precisam ter um encontro com Cristo. Ambos precisam conhecer o príncipe da paz, que é Cristo Jesus, que nos tem dado essa paz que nós experimentamos. Não é verdade? Nós já não experimentamos essa paz na nossa vida? Essa paz que não depende de circunstâncias?
Não é o que a gente vive? Se não vive, deveria viver, não é verdade? O desafio da vida cristã é justamente se relacionar com Deus que não dependa, de forma que não dependa de circunstâncias. Porque estar bem com Jesus quando tudo está dando certo na nossa vida é fácil, não é verdade? Estar bem com Jesus quando as coisas estão dando certo na nossa vida é fácil. O que Deus quer ver é o nosso relacionamento com Ele que independa de circunstâncias. E pelo contrário, quanto mais difíceis as coisas ficam, maior é a nossa fé e maior é a nossa alegria, maior a nossa esperança, porque ela não se baseia em circunstâncias, porque ela não se baseia em ter ou não ter, sentir ou não sentir. Nós já aprendemos que Cristo é a nossa alegria e nós já temos o maior de todos os bens, a maior de todas as alegrias e a mais significante de todas as bênçãos, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Não é verdade? Imaginem, vamos imaginar o seguinte cenário. Se Jesus, no dia da nossa conversão, no dia em que nós tivemos um encontro com Cristo, nos condenasse a uma vida de problemas, dores, lutas, privações, provações, problemas, dificuldades, todos os dias da nossa vida, até o dia em que nós morrêssemos. Ainda assim, nós seríamos o povo mais feliz da terra. É ou não é? Porque nós temos a maior de todas as alegrias, a maior de todas as bênçãos, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, há um mundo aí fora que carece do Evangelho. Num mundo onde há 8 bilhões de pessoas e agora a China nem é mais o país mais populoso do mundo, é agora a Índia, com a sua espiritualidade e os seus mais de 80 mil deuses. Imagina, o problema da Índia não é apresentar Jesus para as pessoas. As pessoas já têm mais de 80 mil deuses. O problema é apresentar Jesus de modo que elas abandonem os outros 80 mil deuses e fiquem só com Jesus. E a espiritualidade da Índia, a religiosidade da Índia, agora ela tende a influenciar o mundo, porque a Índia agora é o país mais populoso do mundo. E porque nessa guerra comercial que o mundo está agora, a maior parte do investimento tem sido feito na Índia. Então a Índia tende a crescer, inclusive com a sua influência e a sua religiosidade se espalhando pelo mundo todo. Não obstante, nós temos 2 bilhões de islâmicos ou muçulmanos no mundo todo. É a religião que mais cresce no mundo, inclusive no Brasil. Imaginem qual é a região do Brasil onde o islamismo mais está crescendo. É justamente no Nordeste, onde as pessoas jamais imaginariam que o islamismo ia crescer. Na década de 90, quando os estudiosos se sentavam para pensar sobre o avanço do islamismo, eles diziam, o islamismo não vai pegar no Brasil, não. E se pegar, o último lugar a pegar vai ser o Nordeste, justamente por causa da espiritualidade do povo nordestino. Pois agora é a partir do Nordeste que o Islã está crescendo no Brasil. Tem um pastor ali na região do Nordeste, ali não, aqui, né? Na região do Nordeste, que ele está falando. Depois você pode botar lá no YouTube, ele vai dizer, eu era pastor e eu tenho 40 anos de ministério e eu plantei mais de 20 igrejas e eu achava que sabia, que conhecia o caminho, a verdade e a vida. Mas eu estava enganado. Agora eu sei que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. O problema é que quando a pessoa diz isso, ela está tornando Jesus não apenas insignificante, mas na verdade está dizendo que Jesus não é nada além de um profeta menor do que o profeta Maomé. E a religião que mais cresce no mundo. Já são 2
bilhões de pessoas no mundo. Agora imaginem vocês, 2 bilhões de pessoas no islamismo, mais 1,5 bilhão de pessoas na Índia, mais 1,3 bilhão de pessoas na China. Só aí nós temos mais da metade da população da Terra. Gente que precisa ouvir do Evangelho. Gente que precisa conhecer a Cristo. É ou não é? Porque a igreja foi deixada aqui para isso. É a nossa tarefa, é a nossa responsabilidade. Jesus, no grupo das últimas coisas que ele disse, antes de ser assunto aos céus, o que ele disse? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e sejam, façam discípulos de todas as nações. Porque que ninguém que não seja discípulo de Jesus pode fazer discípulos para Jesus. Não é verdade? Então a gente tem que experimentar o ser discípulo para poder fazer discípulos. Para poder não apenas ganhar as pessoas para Jesus, mas também ensiná-las a caminhar no caminho do Evangelho. E tudo isso por quê? Tudo isso por gratidão. Às vezes as pessoas perguntam, mas pastor, por que sair daqui para ir lá para um lugar do mundo onde tem tanta perseguição, tanto problema, tanta luta, aonde professar sua fé em Cristo pode custar a sua vida? E a resposta minha e de Célia, minha esposa, é sempre a mesma. No nosso caso, é por gratidão. Gratidão por tudo o que ele fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Gratidão por ele ter nos escolhido. A pergunta é, o quão grato você é pela sua salvação? Algum momento você já virou na sua vida e disse assim, Senhor, eu quero te agradecer pela minha salvação. Porque se o senhor pegasse um desses terroristas aí, talvez ele pudesse ser um crente melhor do que eu tenho sido. Mais fiel, mais dedicado, mais obediente, mais comprometido com o Senhor e com a causa do Senhor. Às vezes eu sou tão relaxado, às vezes a minha fé é tão mais ou menos. E a gente vê as pessoas lutando por algo que não é a verdade. Não é interessante isso? E nós que temos a verdade, acabamos nos acomodando. Acabamos nos tornando uma igreja silente, uma igreja silenciosa, uma igreja que não espalha as boas novas do Evangelho. Esse é o grande perigo que nós estamos correndo. O de transformar a fé proposta por Deus para nós em uma religiosidade mecânica, morta e vazia. Porque Deus não te salvou para vir à igreja no domingo. Mesmo que você venha à igreja durante a semana, Deus não te salvou para isso. Deus te salvou para que você fosse uma testemunha viva do poder transformador dele. É para você sair por esse mundo afora contando a sua história para as pessoas e dizendo para as pessoas, olha, foi isso que Jesus fez na minha vida. É assim que ele me tem abençoado. Olha, eu era assim, mas agora eu sou dessa maneira. E você acha que é por causa dos meus belos olhos? Não, é por causa do amor de Deus por mim. E esse amor, ele quer também que você conheça. E assim a gente sai por esse bairro, por esse município, por essa cidade, por esse estado, daqui até os confins da terra, proclamando o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós podemos e devemos participar da obra missionária. Não tem quem não possa participar da obra missionária. Anota aí porque isso é importante. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem investido para que, através de projetos missionários como o meu e o de Célia, o Projeto Gaio, que tem por objetivo justamente visitar as igrejas, encorajar as igrejas, despertar as igrejas, alertar as igrejas sobre a importância do trabalho missionário, o que a Igreja Presbiteriana do Brasil quer é que, primeiro, esta Igreja Presbiteriana do Brasil assuma o seu papel como
uma igreja intercessora. É a primeira forma de fazer missões. Através das nossas intercessões, através das nossas orações. E todo mundo pode orar, não é verdade? Tem quem não possa orar? Vocês conhecem alguém que não possa orar? Mesmo que a pessoa seja muda, pode orar também. Mesmo que a pessoa seja surda, pode orar também. Mesmo que a pessoa seja deficiente, ela pode orar também. Então, vocês conhecem alguém que não possa orar pela obra do Senhor? Respondendo àquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 9, do verso 36 a 38. Olha que texto maravilhoso. Jesus olha as multidões e se compadece delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor, cansadas, exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. É assim que essas pessoas estão aí fora. Nunca as pessoas se mataram tanto quanto nesses dias. Nunca houve tanto suicídio na história da humanidade como nesses dias. E as pessoas estão se suicidando em todas as faixas etárias. São crianças se matando, adolescentes se matando, adultos se matando, idosos se matando. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E a vida sem Cristo é uma vida sem esperança. É uma vida sem ter para quem apelar. É uma vida sem ter a quem pedir socorro. Isso que você pode fazer aqui, sozinho em casa, aqui como comunidade, de orar, de pedir ao Senhor, de pedir aos irmãos que orem com você por uma determinada causa. A maior parte das pessoas não tem esse privilégio, não tem essa alegria. E é por isso que nós precisamos orar, porque Jesus, ao ver essa multidão, ele podia ter falado tanta coisa, não é verdade? Mas o que ele diz? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus não podia dizer assim, vamos estabelecer um sistema político que mude todas as coisas. Vamos estabelecer agora uma plataforma ecológica que melhore a vida das pessoas. Então agora nós vamos estabelecer um novo sistema econômico. Ele não podia? Podia, ele era Deus. Não é. Ele é Deus, mas naquele momento ele poderia ter feito isso. Mas o que ele pede que nós façamos? Que nós oremos. A oração, a intercessão missionária é o mais poderoso recurso à disposição da igreja. Houve uma igreja missionária, que uma vez resolveu orar 24 horas por dia. Chama a Igreja Moraviana. Tinha alguém na igreja orando. E eles mantiveram essa reunião de oração ininterrupta 24 horas por dia. 300
livrou de atentado. Olha que coisa impressionante e importante para que a igreja local entenda. Os missionários são sustentados pela disposição da igreja local de atender o Senhor orando, rogando ao Senhor que sustente os servos e servas dele espalhados por esse mundo. E orar todo mundo pode, não é verdade? Há quem não possa orar. Vocês conhecem alguém que não possa orar? Não, todos nós podemos e devemos orar. Aí a pessoa vira para mim e diz assim, pastor, mas para mim é muito difícil, eu não consigo orar, eu não tenho disciplina suficiente, para mim não dá, eu não consigo orar nem por mim, pelos meus problemas, que dirá orar pela obra missionária. Aí eu digo assim, olha, então vamos fazer o seguinte, que tal orar na hora das refeições? Não é verdade? Porque até agora eu não conheço ninguém, viu, pastor? Que vire para mim e diga assim, olha, já faz uma semana que eu esqueci de tomar café de manhã. Já faz um mês que eu esqueci de almoçar e jantar. Vocês conhecem alguém que esquece de tomar café da manhã, almoçar ou jantar? Não, né? Então, vamos orar na hora das nossas refeições. Agradecer a Deus pelo alimento, porque já que é Ele quem nos dá o pão nosso de cada dia, não é o seu salário, é o Senhor. Já que é Ele que nos dá o pão nosso de cada dia, agradeçamos a Ele por nos dar o alimento e também roguemos a Ele pela obra missionária, para que o Senhor continue alcançando os corações dos homens por esse mundão afora, inclusive dentro do Brasil. Há tantas tribos indígenas ainda não alcançadas pelo Evangelho. Há tantos grupos étnicos e religiosos como os árabes no Brasil, os japoneses no Brasil, os ciganos no Brasil e tantas outras culturas dentro desse país imenso que é o nosso Brasil, que precisam ser alcançados. Os bolivianos, os colombianos, os venezuelanos, os haitianos. Então você pode perceber que não é preciso nem ir muito longe para ver que há uma grande quantidade de pessoas precisando de Cristo, precisando da salvação. Então oremos durante as nossas refeições e peçamos ao Senhor que abençoe a sua obra. Essa é a primeira maneira de participar da obra missionária. A segunda maneira é através das nossas ofertas missionárias. Aí você vai dizer assim, pronto, já vem o pastor falar de dinheiro. Não. Eu preciso que você entenda uma coisa que é muito simples. Tudo o que você tem, inclusive a sua vera vida, pertence ao Senhor. Pelo menos 2 vezes, por direito de criação e por direito de redenção. Então, a sua casa, o seu corpo, o seu tempo, o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, a sua casa, o seu dinheiro, o seu carro, tudo o que você tem pertence ao Senhor. Você é um mordomo, um administrador das coisas do Senhor. E a única coisa que você precisa fazer é perguntar para o Senhor o que Ele quer que você faça com o dinheiro dele que está sob a sua responsabilidade. É simples assim. É só você não se enganar. É só você não cair nessa falácia do diabo que quer que você acredite que o dinheiro é seu, que o tempo é seu, que a vida é sua, que a família é sua, quando na verdade tudo pertence ao Senhor. E bendito seja o Senhor por isso. Não é verdade? É melhor que pertença ao Senhor do que pertença a nós. Então, além dos nossos dízimos, além das nossas ofertas alçadas, como o pastor acabou de ensinar, nós temos também as nossas contribuições para a obra missionária. Por quê? Você realmente acha que Deus precisa do seu dinheiro? Não precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele nem precisa que você entenda a obra missionária. Ele nem precisa que você participe. Você já leu Apocalipse 7:9? Olha o que está escrito em Apocalipse 7:9. João viu em pé diante do trono, adorando e bendizendo ao Cordeiro, gente de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, adorando e bendizendo.
Ou seja, João já viu o resultado final da obra missionária, da proclamação do evangelho a todo mundo. Então, se João viu, vai acontecer com ou sem a sua participação, com ou sem a minha participação. Agora, Deus nos dá o privilégio, Deus nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo no mundo e de, consequentemente, abençoar as nossas vidas. Você lembra da oferta da mulher, daquela viúva pobre? Jesus estava ali olhando e tinha muita gente depositando muita coisa preciosa ali no altar. Mas Ele notou a oferta daquela viúva pobre. Por quê? Porque ela entregou com o coração. Deus não precisa do nosso dinheiro. O que Deus quer ver é a disposição do nosso coração. É aí que nós precisamos aprender a parar e a perguntar: Senhor, quanto do que o Senhor me tem dado, o Senhor deseja que eu invista na obra do Senhor para que o evangelho do Senhor seja proclamado? E aí o próprio Deus vai se encarregar de te abençoar. Gente, é quase mágica. É quase mágica. Você é fiel a Deus e Deus abençoa. E às vezes as pessoas não entendem. É uma regra tão simples e as pessoas não entendem. Uma vez eu encontrei uma liderança que duvidou de mim. E aí a liderança disse assim: eu não acredito nesse negócio de dízimo, nem de dinheiro, nem de oferta alçada, nem de nada disso, muito menos de oferta missionária. Aí eu falei assim: é o seu direito, meu irmão, de não acreditar, mas vamos fazer o seguinte: você entrega o dízimo, as ofertas alçadas e, além disso, né, você entrega também a oferta missionária. Vamos ver o que acontece na sua vida? E aí ele, depois de um tempo, virou para mim e disse assim: pastor, o senhor não imagina o que aconteceu? Aí eu falei para ele: até imagino, mas diz. Era uma pessoa rica, né? E geralmente quando a pessoa tem mais dinheiro, ela tende a se apegar mais, né? O dinheiro acaba sendo um Deus para o coração dela, né? E olha que nós estamos falando de gente crente, hein? Aí ele falou assim: pastor, o senhor não imagina o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu, irmão? As taças, os cristais, os copos da casa viviam voando da mão da empregada. Toda vez que ela ia lavar a louça, voava, quebrava. Toda semana tinha que comprar taça, tinha que comprar copo, tinha que ir remédio. Acabou essa gastança. Um negócio de remédio e coisa que quebra, e coisa que estraga, e coisa que tem que consertar. É como se Deus tivesse colocado a mão dele assim na nossa casa, sabe? E as coisas simplesmente pararam de quebrar. Pararam de estragar, comida parou de estragar, as coisas pararam de quebrar. Aí eu disse assim: e você acha que isso é resultado do acaso, se é que existe acaso? Num universo regido por um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente? Ele falou assim: não, agora eu entendo o que é a mão de Deus. Queridos irmãos, Deus não fica devendo nada a ninguém. A questão é: você quer ou não quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo? Você está ou não está disposto a se deixar usar por Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo? Só quem tem a ganhar ou a perder é você. Primeira forma de participar da obra missionária é orando. A segunda forma de participar da obra missionária é contribuindo, já que não importa a quantidade, mas importa a qualidade, o coração com que a gente entrega. E terceira forma de participar da obra missionária é indo. Ou vocês acham que eu não tinha mais nada para fazer na vida antes de virar missionário? Eu estava bem. Tinha uma empresa de informática, prestava consultoria para o McDonald's, Ponto Frio, Unibanco, ganhava muito dinheiro, os contratos correndo atrás de mim. Estaria numa vida muito boa. Se eu fosse trabalhar, então, para uma das big techs hoje em dia, como engenheiro de software,
Poxa vida, ia ganhar $300 mil por ano. Sabe quanto é que dá $300 mil por ano em real? Agora com o real a 5,60, quase R$6, dá R$1.800.000 por ano. Eu nem aqui no Brasil estava morando lá na Suíça, na Inglaterra, nesses lugares assim, bem bonito, mas um dia Deus me desafiou. E eu comecei a perceber que aquilo que Ele havia feito por mim na cruz era mais importante e mais significante do que qualquer sucesso, qualquer estilo de vida, qualquer vantagem que eu pudesse levar na minha vida. E foi nesse momento, quando eu realmente entendi o valor da minha salvação, foi que eu me tornei um missionário, um trabalhador do Senhor pela salvação dos outros. Quando a gente aprende a entender o que Deus realmente fez na nossa vida, as coisas desse mundo simplesmente perdem o valor. Hoje, eu não me preocupo mais com nada disso, casa, carro, valores, o que comer, o que beber, porque eu aprendi a confiar no Senhor. E Ele é o meu pastor. E sendo Ele o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Aí você vira e diz assim: ah, pastor Leonardo, mas e se faltar? Se faltar, é porque uma dessas duas coisas: ou o Senhor não é o seu pastor, ou aquilo que você acha que precisa, você realmente não precisa. Porque se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. É Ele quem se responsabiliza. E Ele nos tem dado muito, muito mais do que pedimos ou pensamos, não é verdade? Olha você aqui. Você tem família, amigos, irmãos, você tem uma igreja. Quanta gente nesse mundo adoraria ter esse privilégio? Hoje, 480 dos nossos irmãos e irmãs morrerão hoje por causa da sua fé em Cristo. A igreja perseguida em todo o mundo. Agora, neste século, mais pessoas estão morrendo por causa da sua fé em Cristo do que nos últimos 19 séculos juntos. E a gente acha que o mundo está ficando melhor, né? Mais civilizado, né? Estamos andando de avião e agora tem inteligência artificial e que as coisas estão melhorando. Não para muitos dos nossos irmãos. Alguém te impediu de vir para a igreja? Não. Alguém te prendeu por vir na igreja? Não. Você viu um policial na porta pedindo a sua identidade para saber se você é cristão ou muçulmano para te impedir de entrar na igreja? Não. Alguém puxou o seu braço para ver se no seu braço tem a marca da cruz? Porque em alguns lugares, quando o bebê nasce, eles já fazem a marca da cruz no braço das pessoas. E as pessoas ficam marcadas para sempre com a marca da cruz para serem cidadãos de segunda categoria. Menos direitos, menos privilégio, menores liberdades e assim por diante. E tudo isso você tem em abundância aqui no Brasil. Olha quanta coisa Deus não tem feito na sua vida. Você tem ou não tem motivo para pular de alegria? Você tem ou não tem motivo para viver dizendo a esse mundo que Deus é maravilhoso? Tem, irmãos. Só não vê quem não quer. E é isso que eu acho legal na obra missionária. A obra missionária, ela trabalha com a nossa fé de uma tal maneira que a gente começa a despertar para realidades espirituais que até outrora a gente não parava para pensar. Como, por exemplo, o fato de que Deus podia ter salvo outra pessoa, no meu e no seu lugar. Vamos pensar no Bin Laden. Eu gosto de falar do Bin Laden. Olha o que ele fez por aquilo que ele acreditava. E olha que nós sabemos que não é verdade.
que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta e que Jesus é só um profeta menor do que o profeta Maomé. A gente sabe, mas eles acreditam que essa seja a verdade. E estão dispostos a viver e morrer por aquilo que eles acreditam, que não é verdade. A questão é, até onde eu e você estamos dispostos a ir pela verdade? E se Deus colocasse no seu lugar o Bin Laden, que tipo de crente ele seria? Certamente um crente melhor do que eu e você temos sido. Mais fiel, mais dedicado, mais obediente, mais disciplinado, mais obstinado a fazer a vontade de Deus. E certamente valorizaria mais a salvação e a vida eterna, que a gente muitas vezes fica... O pastor tem que implorar para o pessoal ir para a igreja, não é verdade? Já pensou se nós estivéssemos... Os crentes da Coreia já entenderam isso. Os crentes da Coreia, se a igreja presbiteriana de Bairro dos Estados estivesse na Coreia do Sul, no dia da reunião de oração, 4 horas da manhã tinha fila aqui na porta da igreja para entrar. Porque todo mundo quer entrar na igreja 4 horas da manhã para orar e depois de orar, aí sim, ir trabalhar. Por que vocês acham que é um país tão abençoado? Vocês acham que é à toa que essas coisas acontecem? Não, irmãos. As coisas não acontecem à toa. Não existe sorte, não existe azar, não existe coincidência. Não na Bíblia que eu leio. Não na Bíblia que eu venho estudando todos esses anos e conhecendo um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Louvado seja o Senhor por isso. Então, eu queria que vocês não esquecessem disso, porque é muito importante orar, contribuir e ir. Embora você não possa ir, você pode apoiar alguém que esteja indo para o campo missionário. Porque todas as vezes que você... Eu vou mandar o quadro de missionários aqui para a igreja, viu? Quando eu chegar em São Paulo, eu mesmo, pessoalmente, eu vou pegar o endereço da igreja e vou mandar para que vocês tenham o quadro de missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil espalhados pelo mundo. Para o pastor autorizar a gente colocar ali no quadro de avisos. Para você olhar e dizer assim, olha, essa pessoa aqui, eu vou escolher ele, o meu representante. Esse pastor aqui e a família dele, que está trabalhando lá na Ásia, na África, na Oceania, no Oriente Médio, na Europa, na América Latina, eu vou fazer dele o meu representante. Porque é isso que nós estamos trabalhando na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se você não vai, você envia alguém no seu lugar. Faz desses missionários o seu representante. Porque toda a igreja deveria ter o privilégio de escolher para si um ou mais missionários. Como essa igreja já tem feito, não é verdade? O pastor me falou sobre os missionários que a igreja apoia e nós louvamos a Deus por isso. Com voz e autoridade da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu digo, parabéns, esse é o caminho. Continuem andando por esse caminho, porque é de igrejas como essa que Deus sustenta a sua obra missionária. Baseado na minha experiência, são igrejas pequenas, mas poderosas em oração, fiéis nas suas ofertas missionárias e que dão os seus próprios filhos ao Senhor para serem enviados para o mundo, que Deus está fazendo a diferença em vidas e nações espalhadas por todo o mundo. Louvado seja o Senhor por isso, amém? E tudo isso era só a introdução do sermão. Agora a gente entra no texto bíblico. E aí, como diz lá em Goiás, pode mandar vir a jantinha, né? Pode mandar vir a jantinha que vai virar vigília. Amém? Ixi, eu falei amém sozinho. Amém. Queridos, vamos abrir no Salmo 67. Tudo isso que eu falei, vocês vão ver que está previsto no Salmo 67, que é um salmo maravilhoso. Porque, se não vejamos, uma das coisas que eu muito ensino aos meus alunos é que
Tudo o que Deus fez no Antigo Testamento tem um propósito missionário. Você sabia disso? Para tudo o que Deus fez, tinha um jeito mais fácil de fazer. É sério mesmo. Não tinha a menor necessidade de fazer o povo descer para ficar preso no Mar Vermelho, para Deus abrir o Mar Vermelho, para o povo passar. Era só ir andando numa caminhada a pé de 3 dias e você chegaria na terra de Canaã. Tinha um terreno seco, da terra de Gósen até a terra de Canaã. Eu conheço muito bem aquela região do Oriente Médio, vivi uma boa parte da minha vida lá. Então, eu digo para vocês havia um jeito mais fácil para tudo o que Deus fez no Antigo Testamento. Então, por que Deus fez da maneira mais difícil? Por que fazer o povo ficar preso no Mar Vermelho, para fazer o Mar Vermelho abrir, para o povo passar? É simples a resposta a essa pergunta. É para que as nações circunvizinhas a Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, ouvissem falar que o Deus de Israel abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Que Deus se manifestava na sua igreja no Antigo Testamento, que era Israel, que era uma nação, um grupo étnico. Assim, toda vez que um cananeu, um ferezeu, um jebuseu, ele lesse as Escrituras ou ouvisse as histórias do que Deus estava fazendo em Israel, por Israel e através de Israel, ele saberia que o Deus de Israel é, na verdade, o Deus de todos os povos, o Deus de todas as raças, o Deus de todas as línguas, o Deus de todas as tribos e o Deus de todas as nações. Agora, qual foi o grande pecado de Israel? Achar que o Deus de todos os povos era só o Deus de Israel. Eles cometeram o pecado que nós estamos cometendo hoje, o de monopolizar Deus. De dizer assim, o Deus de todos os povos agora é só o Deus de Israel, é só o nosso Deus. Não é para mais ninguém. Não vamos fazer missões, porque Deus é só para nós. E quando a gente faz isso, aí nós damos o primeiro e mais largo passo em relação à transformação da nossa fé em uma religiosidade mecânica, morta e vazia. Esse foi o criticismo de Jesus. Quando ele esteve aqui, o problema de Jesus foi exatamente esse. E Jesus estava dizendo, olha, o que vocês estão fazendo? Vocês estão transformando a fé viva, verdadeira, em uma religiosidade. O que nós queremos de vocês sempre foi comunhão e missão. Comunhão e missão. E vocês estão inventando um monte de outras coisas para fazer, que nada tem a ver com comunhão e missão. São dois os pilares da fé cristã, da vida cristã. Comunhão e missão. Comunhão no sentido vertical e horizontal, e missão no sentido longitudinal, ou seja, a todas as nações, aos não alcançados por esse mundo afora. E é exatamente isso que o salmista vai dizer no Salmo 67. Ele vai dizer que a bênção do Senhor nunca foi um fim em si, mas um meio de testemunho do poder salvador e transformador de Deus a todas as nações. Vamos ler o Salmo 67, que começa dizendo, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua
salvação. Verso 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Verso 7, abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Bendito seja o Senhor e bendita seja a palavra do Senhor, que por si só já fala ao nosso coração, não é verdade? A gente podia fechar as Sagradas Escrituras agora e ir para casa pensando nas implicações e aplicações desse texto para a nossa vida e espiritualidade. E como não haveriam implicações e aplicações, não é verdade? Mas vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor ilumine a nossa mente e coração. Oremos. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração agora que estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós carecemos muito de que o Senhor nos faça entender e, entendendo, aplicar a nossa vida. E, em aplicando, que sejamos transformados pelo Senhor através da Tua palavra. Assim, vai ser uma transformação profunda, substancial. Não vai ser algo circunstancial, algo momentâneo, um fogo de palha. Não, vai ser algo que o Senhor vai fazer assentar no nosso coração como um propósito de vida. Assim como outros conceitos, como consagração, santidade, vida no altar, falar a verdade, ser justos, ser verdadeiros, ser bondosos, manifestar os gomos do fruto do Espírito na nossa vida. Coisas que nós já sabemos. Assim que esse ideal de missões, essa visão missionária, ela faça parte do nosso coração, do nosso ser, do nosso entendimento. Para que, de alguma maneira, a nossa vida coopere para aquilo que o Senhor com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Essa é a nossa oração ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, porque pensa num texto que fala pouco e diz muito. Em poucas palavras, nós temos uma densidade de ensinamentos poderosíssima, porque nesse texto o foco está sempre no agir de Deus, através do povo dele, mas tendo como alvo não apenas o povo dele, mas todas as nações circunvizinhas. Você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha parado para pensar no fato de que tudo que Deus fez e faz na sua vida tem a intenção, sim, de atingir a sua vida e o seu coração, mas também tem a intenção de atingir a vida e o coração daqueles a quem Deus tem propositalmente colocado no seu caminho, para que as pessoas vejam a bênção de Deus na sua vida e desejem conhecer a Deus da maneira que você conhece? Pois é assim que o texto está dizendo. É exatamente dessa maneira. Você nunca foi abençoado ou abençoada como um fim em si, por sua causa, mas também por causa dos outros. Por causa do testemunho de Deus através da sua vida na direção daqueles a quem Ele tem intencionalmente colocado no seu caminho, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que você esteja. Deus tem colocado pessoas no seu caminho para que elas vejam a beleza, a grandeza e a singularidade de Jesus Cristo na sua vida. É sobre isso que o texto está falando. O texto, a gente pode dividir esse texto em 3 partes. E se a gente fosse dividir esse texto em 3 partes, a gente separaria a parte 1, aonde nós vemos Deus abençoando o seu povo, para quê? Para que o mundo o conheça. A segunda parte, ela poderia ser o verso 3 e o verso 4, aonde nós vemos o coração de Deus
pulsando pelas nações. E a terceira e última parte, nos versos 6 e 7, onde nós vemos que a colheita espiritual depende da semeadura da palavra. Ou seja, depende do nosso agir e do nosso trabalhar. Vamos dar uma olhadinha nesse verso 1? Olha que coisa interessante. O verso 1 começa invocando a bênção sacerdotal lá em Números capítulo 6, verso 24. Quando o texto diz: faça resplandecer o seu rosto sobre vós. O autor do Salmo está trazendo para o Salmo aquela bênção sacerdotal relacionada à presença de Deus e ao favor de Deus no sentido salvífico, num sentido soteriológico. Então, Deus abençoa para que isso seja um testemunho. É isso que o texto está dizendo. Deus abençoa para que a sua experiência de salvação, a sua experiência de edificação, a sua experiência de crescimento, para que aface o rosto de Deus sobre a sua vida, te protegendo, te guardando, te livrando, te abençoando, te prosperando, haja como uma espécie de sinaleiro, mandando sinais, lançando luz, como se fosse um farol sobre a vida das pessoas que estão em trevas, de modo que elas possam se posicionar e saber da onde vem essa luz. E essa luz vem de Jesus através da sua vida. E é algo maravilhoso que a gente vê nesse texto, porque o texto nos mostra de uma maneira magnífica que esse verso 2, para que se conheça na terra, esse para que do verso 2 mostra o propósito missional da bênção de Deus para o conforto e prosperidade dos seus, sim, mas principalmente para a proclamação do seu testemunho. É como se nós pudéssemos fazer um salto daqui direto para 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, por exemplo. É como se nós pudéssemos fazer esse salto. Lembra do que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí vem o objetivo de tudo isso: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Em 2 versos, naquele texto, Pedro define a nossa identidade, a nossa responsabilidade, a fim de proclamardes, vós sois, identidade, a fim de proclamardes, responsabilidade, e a nossa motivação. Vós sim, que antes não éreis, mas agora sois. A mesma coisa acontece nesse texto, porque os 2 primeiros versos do Salmo 67 vão mostrar para nós que esse relacionamento com Deus, ele extrapola missionalmente a existência do nosso próprio ser e vai em direção à salvação dos confins da terra. Por isso, o resplandecer do rosto de Deus sobre a sua vida tem que necessariamente fazer com que todas as nações conheçam a salvação de Jesus. E como é que a gente faz isso acontecer? Através do nosso engajamento na obra missionária. Através do nosso engajamento naquilo que Deus está fazendo no mundo. E não é só isso, não é só a beleza desse verso, a beleza de nós entendermos que Deus nos abençoa para que o mundo conheça. Você já tinha parado para pensar nisso?
Acho que não, né? A maioria de nós tende a entender a bênção de Deus nesse mundo que nós estamos, nesse evangelho de meia boca que está sendo pregado hoje em dia em muitas igrejas. Abre parênteses. Louve a Deus porque você está numa igreja séria. Continua o parênteses. Bendiga o Senhor pela igreja séria para onde Ele te trouxe. Continue no parênteses. Viva toda a intensidade da sua fé nessa igreja que é séria. Louvado seja o Senhor pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque hoje, o que a gente vê na televisão, na internet, é muita gente, muitos líderes, lobos vestidos de ovelha, ladrões e salteadores vestidos de pastores, trazendo para esse lugar o púlpito, morte, lixo, veneno e dando para as pessoas, para os crentes consumirem. É isso que está acontecendo. Um evangelho barato, um evangelho de barganha. Nesse evangelho barato de barganha, de negociação, você é abençoado porque Deus tem a obrigação de te abençoar. Ele é o teu mero escravo. Ele é o seu molequinho de recado. Ô garoto, vem e faz isso aqui para mim. Ô garoto, faz aquilo ali para mim. Ô servo. Esse é o perigo do evangelho que tem sido pregado nos nossos dias. Não é o evangelho das Sagradas Escrituras. Porque o evangelho das Sagradas Escrituras vai nos mostrar que a bênção de Deus nos torna instrumentos de Deus para a salvação do mundo. É por isso que você tem sido abençoado. Pensa em quanta gente não foi dormir ontem à noite e não acordou para viver um domingo. Pensa em quantos não vão dormir hoje à noite e jamais se levantarão para viver uma segunda-feira. Se você vai levantar, é por causa da bênção do Senhor sobre a sua vida. Para quê? Para que as pessoas vejam Cristo na sua vida, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. É isso que diz os primeiros 2 versos desse maravilhoso e profundo salmo de apenas 7 versos, mas que tem uma profundidade maior do que o mais profundo de todos os abismos que hajam nos mares que cercam este mundo. Porque o texto diz claramente, na parte 2, tudo isso para que Deus seja conhecido, para que a salvação de Deus seja anunciada. A questão aqui é, ou você se compromete com o evangelho e a evangelização, ou o evangelho não está comprometido com você. Ou você se compromete com o Senhor da bênção e a missão dele, ou o Senhor da bênção não estará comprometido com você. É aquilo que nós já acabamos de falar. Nem sempre nós somos ovelhas do bom pastor. Às vezes a gente até quer achar que é, mas entre achar que é ovelha do Senhor e realmente ser ovelha do Senhor, há um grande abismo. E a palavra de Deus vem nos confrontar nessa noite, nos chamando a atenção para essa realidade espiritual. Que não podemos viver uma vida superficial, que não podemos viver um evangelho descompromissado, nem com ele e nem com aquilo que ele está fazendo no mundo. Seja nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país ou até nos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. A grande pergunta, a grande resposta e a grande responsabilidade. Não é isso que está escrito lá? Porque muitos de nós, contaminados pela mentalidade desse mundo, pensam que a vida é essa.
Estudar, trabalhar, casar, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, aposentar e sentar na frente da televisão e esperar morrer para ir para o céu. Como se fosse simples assim a vida. Não é. Deus te salvou para muito mais, porque o potencial que Ele colocou dentro de você é muito grande. O potencial de transformar vidas a partir do seu testemunho. E é isso que Deus quer que você entenda. Na primeira parte dessa meditação, Deus quer que você entenda que você é abençoado e tem sido abençoado para que as pessoas vejam Ele na sua vida. E ao vê-lo abençoar a sua vida, essas pessoas também desejem ter o que você tem. A começar essa paz de Cristo que excede a todo entendimento. Essa segurança da salvação e da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Ou você acha que no islamismo há essa segurança? Ou você acha que no caso aquilo que nós estávamos falando no começo, né, da nossa oração, há segurança de paz nas resoluções da ONU? Se houvesse uma solução de paz nas resoluções da ONU, a gente podia orar politicamente, mas como a gente sabe que não há paz só através do conhecimento de Cristo Jesus, que é o príncipe da paz, é que a gente ora e pede: Senhor, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da morte, mesmo no meio da dor e da violência, se revela a essas pessoas. Assim como o Senhor fez na minha própria vida. É querer para os outros aquilo que nós queremos. E a igreja precisa entender que ela é chamada para refletir a luz de Cristo no mundo. Você precisa entender isso. Toda a bênção recebida, todos os recursos, a paz, a salvação, o conhecimento, a misericórdia, deve necessariamente nos mover em direção à missão. Ou seja, missões não são opcionais, mas são consequências de uma verdadeira adoração e de uma verdadeira vida de gratidão. A segunda coisa que a gente entende, como eu já anunciei, quando a gente lê esse salmo, é que o coração de Deus pulsa pelas nações. Por isso o verso 3 e o verso 4, louvem-te os povos, ó Deus, alegrem-se e exultem as gentes. O maior sonho de Deus é que as pessoas tenham um encontro com Cristo. Queridos, entenda isso de uma vez por todas. Deus não tem uma agenda política, Deus não tem uma agenda econômica, Deus não tem uma agenda nem mesmo moral. Deus tem uma agenda espiritual. E a agenda espiritual está relacionada à proclamação do Evangelho. Em outras palavras, Deus quer que a gente viva o Evangelho de tal maneira que o proclamemos a partir da nossa própria vida e da nossa própria espiritualidade. Por isso, o coração de Deus pulsa pelas nações. Deus tem um coração missionário. Teríamos nós o direito de não ter um coração missionário? Deus se compadece das nações. Teríamos nós o direito de simplesmente não ligar? Estou nem aí, não é comigo, já estou salvo mesmo, não quero nem saber dos outros. Você acha que isso é comportamento de crente? Você acha que isso é comportamento de alguém que outrora estava em trevas, mas agora vive no reino da luz? Não, não é. Quem é vencido por Cristo é vencido pelo amor e passa a amar. Quem é vencido por Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer, aprende a ser misericordioso, porque Deus é misericordioso com ele. Quem é vencido por Cristo, aprende a ser gracioso, porque Deus é gracioso com ele. Quem é vencido por Cristo, aprende a amar, porque é amado. Se coloque no lugar dessas pessoas.
se você estivesse caminhando para a morte e para a vida eterna. Para a morte e morte eterna, ao invés de caminhar para a vida eterna. Você não gostaria que lá em Pernambuco tivesse uma igreja presbiteriana do bairro, dos estados, que compreendesse essa verdade espiritual e que começasse a responder essa verdade espiritual de todas as formas possíveis? Claro que você gostaria. Claro que você gostaria. Então coloque-se no lugar do outro. Coloque-se no lugar dos não alcançados pelo Evangelho, daqueles que ainda vivem em agonia espiritual, como se você mesmo vivesse em agonia espiritual. E isso é maravilhoso, quando a gente começa a entender que a repetição do verso 3, quando o verso 3 repete, louvem-te os povos, ó Deus, essa repetição enfática, essa repetição poética, ela serve para mostrar a universalidade da salvação que está sendo proposta por Deus. Deus é o juiz, Ele é o justo juiz, o soberano que deseja alcançar todas as nações, e não apenas Israel, e não apenas a igreja, e não apenas Pernambuco, e não apenas o Brasil, mas entre todas as nações. Por isso, é tão importante que a gente entenda que a adoração verdadeira a Deus leva-nos inevitavelmente a um verdadeiro compromisso com a obra missionária. E a terceira e última coisa que a gente vê nesse texto, e que é igualmente poderoso e igualmente marcante, é que a colheita espiritual depende da semeadura da palavra. Se não houver semeadura, não haverá colheita. Apóstolo Paulo, Romanos, dizendo, como, pois, semearão, pregarão, proclamarão aqueles que não foram enviados. É responsabilidade da igreja. É minha, é sua tarefa. E, sinceramente, quando a gente chegar no céu, Deus vai pedir conta disso. Deus vai pedir conta do meu tempo e do seu tempo. E Ele vai dizer, olha, eu te dei X tempo de vida na terra. Eu quero saber o que foi que você fez da sua vida. Você correu atrás dos seus interesses ou você correu atrás dos meus interesses? Porque no meu cenário soteriológico ideal, depois vocês peçam ao pastor para dar uma aula, e eu tenho certeza que ele vai dar um excelente curso de soteriologia para vocês, ou seja, a doutrina da salvação. No meu cenário soteriológico ideal, a vida cristã deveria ser imediatamente sucedida de ataque cardíaco fulminante. Seria uma bênção. Já pensou? Que bênção seria? A gente entrega a nossa vida a Cristo, Senhor, eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Morreu. Olha que maravilha, olha que bênção. Seria a primeira vantagem. Não pecaríamos. Porque o pecador vive no pecado. E ele peca porque é escravo do pecado. Mas os crentes, no caso dos crentes, o pecado é opção. Então o crente, quando peca, peca porque quer. E o pior de tudo, sabendo o quão grave é o pecado, sendo ele templo do Espírito Santo de Deus. Ele traz para o templo, ele traz para a casa de Deus o pecado, a abominação, aquilo que é nojento aos olhos do Senhor. E o faz porque quer, porque Deus a ninguém tenta. Não é verdade? A Bíblia ensina claramente que Deus não permite que venha tentação maior do que a nossa capacidade. Porque se ela fosse maior do que a nossa capacidade, a culpa do nosso pecado ia ser de Deus, não ia ser nossa. Mas ela é totalmente nossa. O seu pecado é totalmente responsabilidade sua. E é isso que faz do pecado tão grave. Fora o fato de que o pecado é um poço sem fundo. Quanto mais você cai sem nunca parar
de cair. Então seria extremamente vantajoso, porque a gente não pecaria mais. Não entristeceria o coração do Senhor com os nossos maus pensamentos, palavras que nunca deveriam ser proferidas, atitudes que envergonham o Senhor. E tudo isso ele é obrigado a assistir. Já pensou se ele fosse exercer a sua justiça? Já pensou se não fosse o sangue de Cristo e a cruz? Fogo cairia do céu e nos consumiria agora mesmo. Segunda vantagem, de morrer logo no momento da conversão. Nós não passaríamos por essas lutas, problemas, privações, dores, agonia, sofrimento e tudo que a gente passa nesse mundo. Sou só eu ou vocês também acham que tem alguma coisa muito errada acontecendo no mundo? Parece que a opinião de todo mundo é igual, todo mundo concorda, só eu que sou diferente, só a gente que é diferente. Parece que tudo aquilo que a gente acha certo, o mundo inteiro acha errado. E tudo aquilo que a gente acha errado, o mundo inteiro resolveu achar certo. Não é assim que a gente se sente? Eu me sinto assim, remando contra a maré. A gente não estaria sujeito a nada disso. Já estaria com Cristo. Bênçãos são aqueles irmãos que já morreram. São melhores do que nós. Já estão com Cristo. Já estão no Senhor. Nós ainda estamos aqui na luta, no combate, pela santidade, pela vida no altar, pela vida de obediência. É tão engraçado vir ao Nordeste na época do São João, das festas juninas, porque o povo faz uma festa maravilhosa, todo mundo, mas ninguém lembra da vida de obediência de João Batista. João Batista só tinha uma missão, e ele a cumpriu cabalmente, do princípio até o fim. Ele foi obediente. Já pensou? Se todo São João as pessoas resolvessem se lembrar da vida de obediência de João Batista? Olha que bênção seria. E por último, nós já estaríamos com Cristo. Já estaríamos gozando da presença do Senhor eternamente. Então vocês percebam que o Salmo 67 vai continuar dizendo: louvem-te os povos, no verso 5, 6, a terra deu o seu fruto e Deus nos abençoa, ou seja, relacionando toda a sorte de bênção, toda a sorte de dádiva, todo o cuidado, todo o carinho, à manifestação de Deus. Para quê? E invocando, para que os confins da terra temam ao Senhor. Gente, não tem um salmo mais missional do que esse. E se a gente não entender missões nesse salmo, vai ficar ainda mais difícil entender missões em todas as outras partes da Bíblia, onde a ideia de missões ela é implícita. Porque em toda a Bíblia, a ideia de missões ela está presente, muitas vezes implícita, muitas vezes explícita, mas está lá. O Deus da missão é o Deus de Gênesis 1, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim. Aí eu te pergunto, nessa noite, que tipo de igreja você quer ser? Uma igreja realmente engajada? Uma igreja realmente compromissada com o Senhor e com a sua missão? Ou mais uma igreja evangélica no meio de um montão de igrejas evangélicas? E quando eu digo que tipo de igreja você quer ser, eu não estou falando das paredes não, viu? Porque as paredes e os bancos e o púlpito e os instrumentos não são a igreja. Você é a igreja. Que tipo de igreja você quer ser? Uma igreja em missão ou uma igreja marcada por omissão? Uma igreja omissa. Não é comigo. Uma igreja silente. Não tenho nada a dizer. Uma igreja desobediente. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos capacite, nos abra os olhos e ouvidos espirituais para entender essas verdades espirituais
que precisam se manifestar de forma profunda e abundante na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, abençoada, abençoadora e sempre desafiadora. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podíamos estar numa dessas igrejas onde o culto virou show, onde o louvor é um espetáculo, onde as pessoas estão indo para a igreja para se sentir bem, ficarem alegres, aonde o pastor age mais como palhaço ou contador de piada do que como profeta do Senhor. Obrigado porque nós não estamos lá. Obrigado porque nós estamos aqui